para a Catarina e para os demais que virão, mas para todos aqueles que venham a ver os vídeos e o podcast, que acompanhem e que assim possam usufruir desse momento. Dr. Glauber, quais são os erros mais comuns que se vê os pais cometendo na criação, no cuidado, na saúde dos filhos, que afeta diretamente o futuro deles? Quais são esses erros mais comuns que o senhor vê no dia a dia do consultório, nos hospitais? Eu acredito que nos dias de hoje, os erros mais comuns são aqueles que estão relacionados com a expectativa dos pais e não da criança. Na realidade, nós hoje em dia criamos uma série de expectativas para os nossos filhos e essas expectativas, às vezes, elas fazem com que nós ultrapassemos etapas. A gente deixa de respeitar o momento da criança, o momento do adolescente e que depois deixa ele criar asas também e voar, né? Eu acredito que o mais importante, assim, os maiores erros que nós podemos cometer hoje em dia é o excesso de proteção dos nossos filhos e talvez a falta de preparação para um mundo que tem mais caminhada do que chegada. Caramba. Isso, vou continuar aqui. Sabe, Dr. Glauber, que quando a gente começou aqui a pensar, né, amor, no podcast, o teu nome foi o primeiro nome que surgiu, né? A gente tem que começar, mas por uma questão de agenda acabou não sendo o primeiro episódio, Sim. né? Mas como nas consultas a gente fica, né, conversando e falando sobre tanta coisa, às vezes não dá tempo, às vezes atrasa o próximo paciente do Dr. Glauber, né? Então é muito legal a gente estar aqui para conversar sobre pediatria, sobre saúde da criança, mas Sim. sobre tua visão de mundo, sobre o legado também que tu quer deixar aqui pro Matheus, pra Helena, né? Isso. Inclusive, o Dr. Glauber tá deixando o Matheus em casa, vendo o jogo do Grêmio sozinho pra tá aqui, né? Mas ele tá me atualizando aqui. Tá ele vai mandando em tempo real, né? Vai mandando em tempo real. Eu entendi que o erro, talvez, se pode considerar um erro, mais comum é o fato de os pais ficarem, então, terem muita expectativa sobre tanto a saúde quanto o comportamento da criança em si. E o que geralmente acaba acontecendo de erro secundário, partindo-se desse erro, né? O que tu achas assim partindo para o mais na prática, o que acaba derivando isso no consultório ou nos hospitais? Nos hospitais o que a gente vê por exemplo, o uso excessivo de antibióticos justamente pela pressão dos pais em relação à saúde da criança. A criança não é um ser tão frágil como a gente pensa, ela é muito verdadeira, inclusive nos sintomas. Quando uma criança ela ultrapassa um quadro viral, um quadro gripal e entra num quadro mais grave, ela vai mostrar sinais, né? E o que a gente percebe hoje é assim, um profissional coagido à prescrição de um antibiótico, por exemplo, por uma pressão dos pais em achar que aquela vai ser a solução. E isso é muito perigoso, né? Inclusive, estudos recentes mostram uma relação direta com câncer do estômago e câncer intestinal. O uso excessivo de antibióticos levou a cada vez idades mais precoces desenvolvendo esse tipo de câncer, né? Que era um câncer que a gente via antigamente em pessoas de mais idade. Hoje você vê inclusive pessoas conhecidas aí do mundo dos famosos tendo esses problemas e quando a gente vê, eu vejo com bastante preocupação. Esse é um dos pontos que eu acredito que influenciam demais na saúde futura da criança. Faz todo sentido. Doutor, já aproveita quem está aqui conosco, já dá o like, aqui a linguagem no YouTube é deixar um like, para quem está chegando no Instagram é curtir e no YouTube é o like. E para se inscrever no canal, nós estávamos, a última vez que eu olhei estava com 420 talvez inscritos, e quando nós chegarmos aos 1000 inscritos vai ser importante para manter o projeto, e aí tem monetização e outras coisas, então vamos ver chegar a esses 1000 inscritos. E quem estiver aqui conosco já, então se inscreve no canal, caso não seja inscritos. E nós já não seja inscrito. Nós pedimos, como a gente falou no pré, né? Em alguns podcasts teve um presente inútil, que eles chamam, que eles brincam lá no Inteligência Limitada. E aqui é um presente útil. É um presente que é de legado para os nossos filhos e nós pedimos um livro. Algum livro que tenha marcado a vida do convidado, que às vezes está perdido na estante ou não, né? Pode ser achou num sebo, é um livro que mexeu com a vida dele, que movimentou a vida dele. Talvez
Tu que está nos assistindo, e talvez isso também, o nosso episódio também vai para o Spotify, né? Esteja nos escutando. Qual o livro que será que marcou a tua vida também? Ou que foi importante, que vai para deixar justamente um legado. E nós vamos ter esse acervo para os nossos filhos. Já temos alguns desses livros aqui na mesa e vamos aumentar e vai ficar bem, bem bacana esse acervo. Certo. Aí eu lhe pergunto qual foi o livro que o senhor trouxe aqui? O que eu trouxe para vocês? Assim, eu vou fugir um pouquinho da questão do livro para os nossos filhos e pensando no legado, eu trouxe um livro que tem um direcionamento mais para os pais. Ele chama Tecnologia na Infância. É da doutora Shimi Kang, que é uma psiquiatra da Universidade de Harvard, e ela trata justamente dessa questão da influência da tecnologia na educação, no desenvolvimento dos nossos filhos, né? É um livro extremamente interessante e foi indicado pela psicóloga da minha filha, a Vitória, que é da clínica Ciclos, aqui uma profissional excepcional, aliás, todos da Ciclos são. O interessante desse livro é que, assim, depois dela explicar todas as alterações hormonais que podem causar na criança, os danos que as telas podem causar, ela também fala um pouco sobre os benefícios que a gente pode ter das telas, né? Nesse mundo digital, é muito fácil a gente querer usar a utopia de dizer que nossos filhos não podem ver telas. E aí a gente vai em contra de uma sociedade inteira de telas, né? Eu, como pediatra, tenho que falar muitas vezes para os meus filhos que não podem usar o telefone e eu estou respondendo as mensagens dos meus pacientes e eles não entendem porque eu estou com o telefone. Então, o legal desse livro é que ele direciona você por caminhos que vão fazer com que você use isso a seu favor, né? E também, assim, ela, no final do livro ali, dá algumas dicas e algumas técnicas de torno de 6, e como você pode fazer em algumas semanas para fazer com que seu filho diminua a utilização dessas mídias digitais, no caso em excesso, né? E também tente, de alguma maneira, direcionar o máximo possível para o aprendizado da criança, né? A gente sabe que essa questão das telas essa é uma questão que está sendo levantada e vários profissionais estudiosos no assunto vêm trazendo preocupações extremas no desenvolvimento da criança, né? Alguns programas, algumas situações que são criadas nas redes sociais, elas são criadas de maneira proposital para induzir o seu filho a ter o vício naquilo e acaba sendo realmente viciante. Mas o mais preocupante disso tudo está não só no vício ou no tempo que seu filho vai estar nas telas, né? O mais preocupante disso tudo, no meu ponto de vista, está na maneira como ele passa a interpretar o mundo por causa dessas telas. Porque ele começa a... Hoje, eu estava conversando com a minha esposa justamente sobre isso, e o livro também aborda muito isso, que é o imediatismo das coisas, né? Antigamente, você gostava de ver algo na televisão, perdeu o horário daquilo só no outro dia, ou no outro episódio, ou na outra semana. E daí isso trazia para ti uma experiência de saber esperar, de entender que as coisas não acontecem de maneira imediata. E hoje não, hoje você ouve a música quando você quer, você vê, no caso da criança, o programinha do YouTube ou o desenho quando você quer, e isso traz para a criança uma ideia de que tudo tem que ser imediato, né? E isso falando de uma maneira bem genérica, assim, né? Porque na realidade existem outras situações mais graves que envolvem hormônios, envolvem alterações de desenvolvimento, então tem várias situações, porém é a realidade que a gente tem. Então não adianta você simplesmente observar as redes sociais como vilão e não ter como associar ao seu filho a parte saudável e criativa da rede social, que também é importante, né? Então é isso, é mais para filtrar, para que os pais estejam preparados para lidar com essas situações. Eu acredito que esse livro vai ajudar bastante, assim, porque eu vi uma menção interessante de uma psicóloga. Ela agora me fugiu o nome dela, mas ela é brasileira
Ela morou em 4 países e hoje ela está no Chile. E ela falou interessante assim que ela coloca a maneira como nós educamos nossos filhos hoje, como terceirizamos a educação dos nossos filhos hoje. É isso que ela coloca. A terceirização da educação dos nossos filhos não está só para a escola. Ela está hoje para as redes sociais, né? Eu preciso fazer algo, eu entrego o celular para o meu filho para que eu tenha esse tempo. Então, de certa maneira, a gente está terceirizando, de alguma maneira, essa educação. Então, é isso. É ter mais um artifício aí para que os pais possam estar preparados para essa nova etapa difícil, né, que é associar as redes sociais à tecnologia com o desenvolvimento, com o crescimento dos nossos filhos. Ela fala uma coisa também bem interessante. Ela fala assim, tudo que você quer fazer na vida, você tem que estudar bastante, né? A gente quer ser médico, a gente tem que estudar bastante, a gente quer ser engenheiro, qualquer coisa que você queira fazer, você tem que se dedicar, estudar, se especializar. E será que a gente não tem que se perguntar se a gente também não precisa estudar para ser pais? A gente não precisa aprender, a gente não precisa ler, a gente não precisa, né? Em vez de a gente achar que só a escola tem que educar, só o pediatra tem que cuidar, é importante a gente refletir um pouco sobre isso, né? E, sobretudo, assim, quando a gente reconhece os nossos erros, fica mais fácil a gente encontrar os acertos. Para estudar para ser pai, né? Isso aí depois tem... Nós, lá em casa, a gente gosta muito de livros de desenvolvimento humano, porque quando a mãe se cura, o pai se cura internamente, psicologicamente, emocionalmente, é mais fácil de depois, na hora da educação do filho, ter uma criança mais tranquila, uma criança mais calma, que eu acho que reflete esse nosso cuidado, talvez seja uma das nossas prioridades, reflete na Catarina ali, né? Que pode ser visto talvez em consultório também, talvez veja... Ou agora ela estava aqui conosco, né? Sim. É uma criança mais calma, mas né, nesse sentido é mais... Eu vou deixar que a Rafa receba ali o livro. Sim. E aí entregue ao Dr. Glauber. E isso é bom, né? É um assunto que a gente tem que... Todos os pais têm que aprender e ler sobre, porque a gente vê muito, né? Não dê telas para os filhos, mas a gente está num mundo que tem telas em todas as partes, Exato. né? E é bem isso, é usar a nosso favor, né? E claro, na nossa geração a gente não tinha tanto isso, porque a gente só tinha acesso a desenho de manhã, né? Isso. Então, os pais não tinham muito o que falar, para de ver TV, porque não tinha nenhum programa de tarde infantil, exatamente. não tinha celular, né? E a gente tem que realmente se adequar ao que a gente está vivendo, e se os filhos são nosso principal projeto de vida, né? A gente tem que estudar sobre tudo que diz respeito a eles, né? Não é só terceirizar. E nessa fase, nessa época, né, que nós não tínhamos esses meios todos, nós conseguimos, sem nos dar conta, desenvolver a paciência, o esperar, que é a parte mais difícil, né? Hoje até uma fila, ela é rápida. Se você está numa fila esperando para fazer alguma coisa, não, tem que esperar 1 hora. Daqui a pouco essa hora passou, porque você está no celular o tempo inteiro, né? Então, na realidade, isso trouxe um imediatismo. Nós já com a formação com uma formação da nossa personalidade já no estágio mais avançado, a gente não sofre tanto com isso, mas as crianças que estão se adaptando ao meio, né, elas sofrem bastante. E a ansiedade também, né, que gera nas crianças um acesso descontrolado, ou, né? Ansiedade, alterações do sono, aí a gente entra num mundo gigantesco, né, de situações negativas, né, mas também tem um lado positivo, tem aplicativos educativos, tem N maneiras. Eu costumo dizer assim, eu acho que a tecnologia nunca vai vencer o lúdico. Se você pegar um jogo de tabuleiro e chamar o seu filho para jogar, raramente ele vai trocar o jogo de tabuleiro pelo celular. A maioria das vezes eles vão gostar muito dos jogos de tabuleiro. Você vê o que a gente faz na nossa clínica ali. Você vê na nossa clínica o que a gente se obrigou a ter uma televisão, mas fora isso é tudo muito lúdico, as crianças adoram. Então eu acho que é isso. A questão é que a gente precisa proporcionar para eles essas situações, né? Os brinquedos lúdicos, os caminhos diferentes da tecnologia. Nós colocamos um dos assuntos que nós queremos falar sobre sinais de autismo,
É algo que vem ampliando a pesquisa ali em Google, YouTube, as pessoas vão indo muito atrás disso. E está bastante conectado à questão de telas, porque eu já vi situações onde a criança fica excessivamente exposta a telas e ela não tem talvez esse desenvolvimento relacionado à interação em si. E aí algumas pessoas ficam achando, será que essa criança está com esse problema? E aí fica, às vezes, sobrecarregando no assunto que nós falamos, que o senhor falou inicialmente, né? Porque a tela, ela traz, na realidade, ela traz a solidão, né? Você não interage com a tela. A tela, ela só transporta para você um momento, um programa, mas você não interage com ela. Então, para a criança, isso é muito ruim, porque a criança precisa da interação. Então, muitas vezes é isso. A confusão dos diagnósticos, elas vêm muito por aí, né? E, mais uma vez, o imediatismo das coisas, né? Eu não vou observar os meus erros, eu vou buscar um diagnóstico para o meu filho. Isso tem que ter bastante cuidado. Bela, falar em presente... Por falar, já que o Dr. Glauber nos presenteou, a gente vai presentear o Dr. Glauber também com um parceiro nosso que está diariamente com a gente, né, amor? E o Dr. Glauber toma café, então a gente vai... É um café muito especial que a gente usa todos os dias, a Colonial Café. Tem 2 cafezinhos aqui, tem um outro café também diferente, a gente vai te presentear com uma eco bag também. Obrigado, Opa, café é comigo mesmo, né? Tu sabe que eu não sou ninguém quando eu acordo se eu não tomar um café. A gente também. Então eu acordo, eu preciso tomar um café para começar a pensar. Eles têm essa caneca, eles também nos oportunizaram a caneca que tem na fazenda e nós tomamos diariamente também nela. Cafezinho orgânico. E nós tomamos, geralmente a gente toma aí eu acho que na nossa bolsa tem o orgânico e tem também esse que está em cima da mesa, que é o clássico deles. Maravilha. Nesse já vem moído, geralmente a gente pega também em grão, a gente moe todo dia, tem todo um ritual. É outro sabor, né? É muito bom. Um sabor muito especial.